Boa noite a todos. 24 de maio hoje e o Corinthians jogou aí pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, né? Jogo esse em casa e importantíssimo aí para o Corinthians pontuar, sair com a vitória, só a vitória importava hoje e o Corinthians assim o fez, né? Garantiu os 3 pontos. Foi um jogo bem difícil, né? Bem truncado ali, os dois times se propuseram a jogar e, bom, eu vou passar para vocês tudo o que aconteceu aí. Você ainda não me segue? Me siga. Me siga aí no YouTube, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo, ative as notificações do sininho para que você receba todos os vídeos quando eu postar, tá certo? Bom, vamos lá, né? O Fernando Diniz mandou a campo hoje aí, força total, o que ele tinha de melhor à disposição, porque o Corinthians, né, só, como eu disse, só a vitória importava. Então o Fernando Diniz mandou Hugo Souza no gol, dupla de zaga foi Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, laterais pela esquerda, Matheus Bidu, pela direita, Mateuzinho, o meio-campo foi composto aí pelo Ranielli, o André, o Breno Bidon e o Rodrigo Garro armando o time. À frente tivemos aí Lingard e Yuri Alberto. Esses foram os 11 escolhidos para a partida, né? E, bom, o que eu tenho a dizer da escalação, para mim, muito boa a escalação, né? É o que o Corinthians tem de melhor. Claro que algumas posições ali pode ser que tenha outros jogadores que vivem um momento melhor, por exemplo, no caso do André, o Alan já viveu um momento melhor do que ele, então o André foi mais ali uma opção do Diniz, porém, pelo potencial que ele tem, né? Mas pelo que ele vem jogando, não. Então tem jogadores ainda que estão acima de alguns, mas o Diniz optou por esses jogadores e, na minha opinião, foi muito boa a escalação. E aí o Corinthians, né, começou ali já mostrando para que tinha ido pro jogo, né, para ganhar. E aí aos 4 minutos o Mateuzinho cruzou na área, o Yuri Alberto deixou de primeira pro Gustavo Henrique, né? O Yuri Alberto que fez muito bem essa jogada. E aí o Gustavo Henrique, como um centroavante, né, recebe ali bem na pequena área. O Everson vai se posicionando ali para fechar o ângulo e o Gustavo Henrique bate cruzado, ela passa ali do lado direito do Everson, rente à trave, né? Não tinha ninguém para chegar escorando ali, mas ela passou, cara, isso aqui do gol, ó, de entrar, e isso aqui da trave. Quer dizer, na verdade da trave, né? Não de entrar no gol. E, pô, primeira chegada aí com muito perigo do Corinthians. Aos 5 minutos, o Garro achou um belo passe para o Bidu. Ele dominou e aí na hora do cruzamento ele acabou desperdiçando aí uma boa jogada, né? Que o Corinthians fazia. Aí tivemos somente outra jogada assim mais contundente do Corinthians aos 23 minutos. O Bidu cruzou para o meio da área, ela chega no Bidon na intermediária e aí, né, foi meio que um passe muito parecido com aquele que o Garro deu contra o São Paulo, né, onde ele dá o passe ali pro Bidon praticamente sozinho e ele finaliza. E aí o Bidon recebeu outra bola da mesma forma, só que agora foi o Bidu que deu esse passe para ele e ele isolou, mandou para fora ali, né? Faltou capricho na finalização. Ao chegar dos 45 tivemos 2 minutos de acréscimo e daí não saiu mais nada, foi o fim do primeiro tempo. Lembrando ainda que o Atlético Mineiro teve duas oportunidades, né? Uma cobrança de falta, se eu não me engano, o Bernard levantou na área e aquele Coelho lá, o Bidu ele não conseguiu cortar, interceptar o cruzamento, né? A cobrança de falta e nem a zaga e ela chegou no Coelho que chegou batendo de primeira ali com o peito do pé, né? Meio que ela subiu, isolou, ainda bem para nossa sorte. Teve mais um outro lance parecido, só que foi num cruzamento lá pelo lado esquerdo do ataque do Atlético Mineiro, onde eles cruzaram e o Coelho mais uma vez chegou frente a frente com o Hugo, só que o Hugo saiu fechando o ângulo e ele acabou errando a finalização, mandou para fora. Também teve um gol anulado do Atlético Mineiro, né? Porque o Corinthians não marcou muito bem e aí teve mais um cruzamento rasteiro para dentro da área e o Coelho chegou a marcar o gol, porém, na hora do passe ele estava impedido. O Gabriel Paulista esticou a perna. Eu fiquei meio assim da perna ter dado condição, né, na hora, mas não, o jogador do Atlético Mineiro estava impedido. E o gol foi muito bem anulado.
tivemos o fim do primeiro tempo. Minhas considerações aí do primeiro tempo foi que o Corinthians começou muito bem, depois acabou perdendo o campo ali, né? Não entendi muito bem a postura do Corinthians, parece que baixou as linhas, deixou o Atlético jogar com mais tranquilidade, não tinha uma pressão. O Atlético trocava passes na defesa, o goleiro ficava naquela cera toda, né? E o Corinthians não pressionava. E o Corinthians, quando ia para marcação, parecia que estava cercando galinha, né? Porque não dava bote, não era agressivo ali para roubar a bola e tentar armar um contra-ataque. Então eu achei que faltou iniciativa, vontade do Corinthians de pressionar o adversário em casa para poder abrir o placar ainda no primeiro tempo ou já liquidar o jogo, né? E o Atlético foi crescendo durante a partida, chegou até abrir o placar, mas estava impedido. E foi isso, o primeiro tempo acabou. Na volta para o segundo tempo, né, o Diniz já promoveu aí uma mudança logo de cara na volta. O Caio César entrou no lugar do Lingard, o Lingard que foi muito apagado aí durante a primeira etapa, né, participou pouco. Então ele optou por tirar o Lingard e colocar o Caio César ali pelo lado direito. E na minha opinião foi uma boa substituição, né? Aí para você ver, no segundo tempo, aos 15 minutos, o Diniz tirou o André e o Raniel e colocou ele, Memphis, voltando de lesão, né, recuperado, e Alan. E daí o Corinthians já teria um pouco mais de qualidade ali, né? Já estava se tornando mais ofensivo. Primeiro o Caio César, depois colocou o Alan e o Memphis, né, tirou o Raniel, que estava mais apoiando na defesa, e também tirou o André, que estava ali ajudando no meio campo. Colocou o Memphis, um cara mais técnico da frente, e o Alan, que é um cara que iria fazer aquilo que o Raniel estava fazendo. Porém, o Alan tem mais qualidade para sair jogando. Aí aos 31 minutos o Diniz tirou o Garro e colocou o Zaccaria, né? Aos 35 minutos ele tirou o Breno Bidon e colocou o Carrijo. E aí o Diniz foi pro tudo ou nada, né? Aí nos 40 minutos o Mateuzinho ele recebeu uma bola na direita, ele cortou a marcação e finalizou no cantinho ali. O Yuri ainda tentou desviar para não mudar a trajetória da bola, enfim, não sei, foi meio no susto. E o goleiro ficou com ela, mas ele deu aquela pancadinha ali colocada, rasteira no canto, mas o goleiro foi bem. E aí, pô, aos 40 minutos, você em casa, martelando, o Corinthians pouco criativo hoje, né? Faltou criatividade. Depois que o Garro saiu, acabou que a gente pensou, pô, e agora quem que vai armar esse time, né? Vai tentar bola ali na ponta e ver se alguém consegue algum cruzamento, sei lá. Mas aos 42 minutos, o Mateuzinho recebeu uma bola do Caio César e aí o Mateuzinho, com boa visão, ele cruzou a bola para a área, ela atravessou a área inteira. Ninguém do Atlético conseguiu cortar, ninguém do Corinthians conseguiu chegar. E aí, o Zaccaria, né, você vê que durante a trajetória da bola, que ela vai chegar nele, ele sozinho, livre de marcação, ele dá alguns passinhos para trás ali, meio que ajeitando para pegar essa bola para finalizar de primeira. E aí, cara, não deu outra. Fez boa leitura do lance. A hora que o Mateuzinho cruzou, ele deu uns passinhos para trás, ajeitou, olhou onde a bola ia vir e de canhota, né, de primeira, mandou um balaço ali, abrindo o placar, sem chance para o goleiro. 1-0, um baita de um gol, uma baita de uma jogada. Muito bem aí o cruzamento do Mateuzinho, né? E o Zaccaria aí, mais uma vez, sendo importante. Foi importante no jogo é, dessa semana aqui na Libertadores, né? Contra o Peñarol, ele que fez o gol de empate e eliminou o Peñarol. E o Corinthians continuou como líder do seu grupo. E ele fez aí mais uma vez, segundo jogo dele, segundo gol. Dessa vez uma baita de uma pintura, né? Um belo gol mesmo, assim. Tivemos 5 minutos de acréscimos, né? E aí aos 46 minutos o Caio César ele desarmou no meio campo, né? Ele lançou o Yuri Alberto em velocidade, o Yuri conseguiu essa bola, ele avançou com ela. E eu achei que o Yuri tinha totais condições de levar mais para dentro da área e finalizar para o gol. Poderia ter sido 2-0, né? Ou ele poderia ter entrado mais para a área, ia puxar a marcação e dar o passe para o Memphis, né? Que ia estar livre para fazer o gol. Mas não, ele, do jeito que ele recebeu, ele avançou um pouco com ela, meteu aquele cruzamento que ele vai fazendo uma curva, né? Rasteiro, mas o zagueiro do Atlético Mineiro conseguiu interceptar. E o Yuri desperdiçou uma grande chance aí, né?
Depois disso, tivemos aí o fim do jogo, né? Teve no final lá uma polêmica lá, porque num cruzamento ficaram pedindo mão do Mateuzinho, e o árbitro viu que não foi nada, o árbitro confirmou que não foi nada, e o Corinthians, enfim, consegue vencer, consegue os 3 pontos e sair da zona de rebaixamento, né? O Corinthians que até o jogo do Vasco começar, o Vasco estava empatando em 0-0 com o Red Bull. O Corinthians ainda continuava na 16ª posição, 16ª? 17, 18, na 16ª posição, o primeiro fora da zona de rebaixamento, né? Mas acabou que o Vasco estava jogando até agora há pouco aí, né? Tava tomando um 3-0 do Red Bull, isso ajudou o Corinthians, né? Porque o Corinthians agora termina em 15º colocado com 21 pontos e consegue se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. E o Vasco, consequentemente, continua lá embaixo, né? O Santos também perdeu, o que foi bom para o Corinthians, né? Então o Corinthians aos poucos vai conseguindo aí alcançar seus objetivos, se afastar do Z4 ali, né? E a partida de hoje aí, bom, as minhas considerações foi que o Corinthians começou muito bem, mas depois baixou as linhas, deixou o adversário jogar, não era agressivo ali, não na parte de agressão mesmo, mas agressivo você chegar ali para marcar, desarmar o adversário com aquela vontade toda. Eu acho que faltou um pouco disso. E o Atlético teve ali algumas chances, né? Poderia, se o gol não era invalidado, ter empatado, ou possivelmente, se não saiu do Corinthians vencido, tinham vários cenários, né? Mas o Corinthians conseguiu, então eu acho que vem muito do Diniz isso aí, né? De colocar jogadores ofensivos e ficar toda hora. Você via que durante a partida o Diniz, Garro, sobe, sobe, você, fulano, ciclano, sobe e pressiona, entendeu? E vai pra frente, porque o Diniz ele sabe do potencial do time, ele sabe que se os jogadores obedecerem às orientações dele, pode sair algo daí. E foi o que aconteceu. O Corinthians foi pra frente, cruzou a bola, chegou no Zacara e ele fez o gol, entendeu? Então é muito da mentalidade do treinador. E foi muito bem essa análise dele de, em vez de segurar o time ali do meio campo para defesa, para não tomar pressão, não, ele colocou o time para frente, fez o time jogar conforme ele queria e o Corinthians insistentemente, né, conseguiu fazer o gol e sair vitorioso. Uma coisa que eu achei chato foi que o Corinthians foi pouco criativo hoje, né? Era muito, a bola chegava ali no meio de campo, o Atlético recuava o time quase que inteiro, na verdade, o time inteiro do meio campo para trás, e o Corinthians ficava ali, jogava a bola no ponta, geralmente era o Caio César, ele tentou alguns dribles, ou então às vezes era o Mateuzinho, aí o Mateuzinho tentava um dois ali com o Caio César, voltava no Mateuzinho, voltava para trás, ia para o meio campo, os zagueiros do Corinthians subiram a marcação, o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista estava quase no meio de campo, por vezes até no meio de campo propriamente dito, e ficava ali, aquela bola burocrática, né? Chega no ala ali, no ponta, volta para o meio, vai para o defensor, aí vem para o meio campo, aí lança na ponta de lá, aí não consegue, volta aqui. Então faltou essa criatividade do Corinthians. Eu achei que o Yuri Alberto vacilou ali no segundo tempo, em vez dele tentar o passe para o Memphis, ele podia ter sido fominha e feito o gol dele, né, ampliado o placar. Mas enfim, o que importa é que o Corinthians venceu e se afastou mais ainda da zona de rebaixamento, né? O próximo confronto do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, acho que essa é a última rodada que vai ter para a parada para a Copa do Mundo, se eu não me engano, mas eu acho que é o Grêmio fora de casa, lá no Sul. Eu preciso confirmar, mas eu tenho quase certeza disso. O Corinthians ainda vai enfrentar o Platense, né? Também antes da parada para a Copa. Dentro de casa, o último jogo na Neoquímica Arena da fase de grupos. E, bom, eu espero que o Corinthians pode até jogar com um time totalmente reserva contra o Platense em casa, porque já está classificado. E tem que focar aí na última rodada pré-parada para a Copa do Mundo, né? E garantir aí mais 3 pontos e poder ficar mais tranquilo durante esse período, onde o Diniz vai ter aí um mês, um pouco mais de um mês, para trabalhar o time ali, implementar as ideias dele, né? Mas no geral o Corinthians jogou bem, buscou o resultado, né? Foi ali persistente até o final. É assim, no Corinthians só acaba quando termina. A gente já viu sair gol no último lance. E é isso. Eu achei que dupla de zaga foi muito bem hoje, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. O Bidu eu achei muito abaixo,
perdendo bolas na defesa, coisa que ele não costuma fazer, perdeu muitas bolas na defesa, foi desarmado, errou passe, não acertou cruzamento, não acertou jogada, então para mim o Bidu muito abaixo hoje. O Mateuzinho é, foi melhor do que ele na partida, deu o cruzamento para o gol, né, deu uma assistência, então o Mateuzinho foi bem hoje. Para mim o Ranieri foi muito bem na partida, André abaixo, né, foi bem abaixo. Quem mais? Ranieri, André, Bidon, eu achei que também um pouco abaixo na partida de hoje. Garro muito abaixo do que a gente está acostumado recentemente. O Diniz que conseguiu recuperar ele, vem dando assistências, fez um gol recentemente aí contra o Botafogo, né? Então o Garro que vem numa crescente aí desde que o Diniz chegou. Hoje foi mal, né? Mas tem disso, tem dia que o cara vai bem, tem dia que não vai. E hoje foi um dia que ele não foi bem, dentre vários dias onde ele foi bem. Lingard pouco participou, né? Yuri Alberto vive uma fase horrível, espero que acabe logo, não acerta a finalização, não acerta a jogada, é impressionante como que a bola chega nele, morre o ataque, o contra-ataque, o que quer que seja que o Corinthians tenta fazer no ataque, chega nele, morre, tá numa fase terrível, né? Não sei o que está acontecendo, enfim. E aí a gente fica dependendo de outros jogadores porque o nosso centroavante mesmo não está decidindo os jogos. Enfim, Memphis entrou muito bem na partida, né? Muito técnico, né? Tentou alguns dribles, algumas jogadas, fez boas jogadas, então o Memphis muito bem. Eu também acredito que ele está se preservando um pouco para a Copa, né? Que tá aí, ele vai ser convocado, se eu não me engano, ou foi, está na pré-lista, nem lembro mais. Mas se eu não me engano, ele foi convocado. E ele está se poupando um pouco para não ter uma lesão e ficar de fora, né? Eu imagino. Mas ele também precisa ter minutos para que o treinador da Holanda veja e confirme ele, né? Como titular, na escalação, enfim, na convocação. Uh, Carrilho, para mim, participou pouco, né? Entrou já no final. Caio César muito bem, né? O Caio César é um jogador incisivo, vai para a linha de fundo, tenta o drible, tenta a finalização, foi bem para mim. Zaccaria, para mim, o melhor da partida, né? Porque entrou e decidiu, tentou alguma coisa. É um que sempre tenta algo também. Você vê que ele é um jogador diferente. Precisa de ritmo para que isso seja comprovado para todos aqueles que desacreditam do potencial do jogador. Mas já dá para ver que ele é um jogador diferente, né? Não tem o mesmo status do Memphis, né? Mas é um bom jogador, excelente. Quem mais? O Alan foi bem, né? Durante a partida. Teve mais gente aí que entrou, agora me fugiu a mente quem foi que entrou. Mas enfim, o Corinthians conseguiu os 3 pontos fora da zona de rebaixamento e agora tem mais 2 jogos aí antes da parada para a Copa do Mundo. Um pela Libertadores e o pelo Brasileiro, que é importantíssimo. E eu venho aí, depois desses jogos, trazer o resumo para você que não conseguiu assistir, não teve tempo, ou veio aqui buscar uma análise mais detalhada daquilo que aconteceu. Tá certo? Um grande abraço e um bom final de semana. Até a próxima.